Senhoras e senhores, o que os nossos olhos testemunham neste exato momento nos anais da história contemporânea é uma transformação rápida, brutal e terrivelmente perigosa na própria arquitetura da geopolítica do Médio Oriente. Encontramos-nos mergulhados numa crise de proporções épicas, uma tempestade perfeita que ameaça desmoronar os alicerces frágeis da ordem mundial e da segurança global que conhecemos. Os eventos catastróficos que agora se desenrolam eclodiram subitamente, sem o menor aviso prévio, empurrando de forma implacável as principais superpotências do globo para a beira de um abismo insondável, o precipício de uma guerra total e generalizada, a faísca primordial, o primeiro e fatídico rastilho desta nova e sombria fase de hostilidades, não teve origem nas areias do deserto, mas sim no coração da Europa, mais especificamente na Grã-Bretanha. O ponto de não retorno foi cruzado quando o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, numa declaração pública e inequívoca que ecoou pelos corredores do poder em todo o mundo, anunciou que os Estados Unidos da América tinham agora autorização total e irrestrita para utilizar as bases militares soberanas do Reino Unido localizadas na ilha de Chipre. O objetivo desta concessão sem precedentes era direto, contundente e desprovido de qualquer ambiguidade diplomática: servir como plataforma de lançamento para ataques devastadores e cirúrgicos contra os depósitos de mísseis balísticos e as instalações vitais de lançamento da República Islâmica do Irão. Esta manobra estratégica, arrojada e audaciosa, representou uma aposta monumental, um jogo de xadrez de alto risco que, num piscar de olhos, expandiu o raio letal do conflito muito para além das fronteiras do Médio Oriente, arrastando as águas até então calmas do Mediterrâneo Oriental para o epicentro da zona de guerra. Não demorou muito até que as consequências desta decisão começassem a materializar-se de forma aterradora. Imediatamente após o pedido oficial de Washington para capitalizar a localização geoestratégica inestimável de Chipre, os protocolos de segurança nas referidas instalações militares britânicas foram drasticamente elevados para o nível máximo de alerta vermelho. Uma ordem de evacuação de emergência foi emitida com urgência implacável, retirando todo o pessoal civil e militar considerado não essencial destas bases agora na linha da frente. A tensão, já palpável e asfixiante, rapidamente transbordou do domínio das ameaças veladas para o reino da violência física real. As agências de notícias de todo o Médio Oriente, com destaque para a agência estatal iraniana Fars, foram as primeiras a quebrar o silêncio, relatando com alarme a ocorrência de uma explosão massiva e ensurdecedora no interior de uma base da Força Aérea Britânica na própria ilha de Chipre. Esta localização estratégica, historicamente reconhecida e utilizada como um porto seguro e um ponto crucial de reabastecimento logístico para os caças e bombardeiros dos Estados Unidos, estava agora em chamas. Este incidente sem precedentes enviou uma mensagem arrepiante, clara e inegável a toda a comunidade internacional. A partir deste momento, as bases militares e os ativos estratégicos das nações ocidentais, independentemente das suas coordenadas geográficas, passavam a ser considerados alvos primários e legítimos na escalada vertiginosa e incontrolável da retaliação mútua entre o Irão, os Estados Unidos e o Estado de Israel. Simultaneamente a estes eventos perturbadores no Mediterrâneo, uma campanha militar conjunta de proporções verdadeiramente titânicas e sem paralelo na história recente foi desencadeada. Numa coreografia de destruição meticulosamente planeada, as Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel lançaram um ataque massivo contra o território soberano e as infraestruturas vitais do Irão. Batizada sob o nome de Código Sombrio e Imponente de Operação Leão que Ruge, esta ofensiva demonstrou o poderio esmagador e a sinergia letal dos aliados. A ponta de lança desta operação colossal foi o formidável porta-aviões nuclear USS Abraham Lincoln. A partir do convés de voo deste gigante dos mares, uma verdadeira tempestade de fogo foi libertada. Dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk rasgaram os céus escuros, traçando rotas mortais em direção a instalações militares altamente sensíveis e fortemente fortificadas na parte ocidental do Irão. Entre os alvos atingidos com precisão cirúrgica,
Contava-se uma estrutura em aparência mundana, uma escola na cidade de Minab, que os serviços de inteligência ocidentais suspeitavam fortemente estar a ser utilizada como fachada para operações militares clandestinas. Contudo, o objetivo supremo, o prêmio final desta chuva de destruição, era a própria sede do poder, o coração pulsante do regime, localizado na vasta e populosa capital, Teherão. A fase mais crítica, audaciosa e infinitamente complexa desta operação monumental foi o ataque direto e fulminante contra o ápice da liderança iraniana. Uma frota de caças de quinta geração, os aviões de combate F-35 de Israel, verdadeiras maravilhas tecnológicas dotadas de capacidades furtivas que os tornam virtualmente invisíveis aos radares mais avançados, liderou uma missão que especialistas em táticas militares descreveriam mais tarde como uma operação de decapitação total e absoluta do regime. O ataque foi desferido exatamente no centro nevrálgico do governo em Teherão, incidindo sobre o local exato onde decorria uma reunião ultra-secreta, rodeada do mais alto grau de segurança imaginável, reunindo a elite absoluta da hierarquia do país. Num instante de violência inimaginável, a estrutura de poder do adversário ruiu como um castelo de cartas. Relatórios globais subsequentes confirmaram o impensável: a morte do líder supremo, Ali Khamenei. Juntamente com ele, pereceram o venerado comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, o ministro da Defesa Nacional e um leque de outras figuras governamentais de importância incalculável. O método, a audácia e o nível de sofisticação dos serviços de inteligência por detrás deste ataque deixam para a posteridade uma lição profunda e arrepiante sobre estratégia militar e segurança de Estado no século XXI. Como foi possível a estes caças furtivos penetrarem num dos espaços aéreos mais vigiados, blindados e hostis de todo o Médio Oriente sem serem detectados? Segundo as análises exaustivas de especialistas internacionais em segurança e defesa, o sucesso estrondoso desta missão não resultou de uma decisão impulsiva ou de uma oportunidade fugaz. Pelo contrário, foi o culminar letal de uma preparação exaustiva, obsessiva e implacável, que se estendeu ao longo de muitos meses, quiçá mais de um ano de planeamento rigoroso. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos desempenhou um papel absolutamente determinante, orquestrando uma recolha de informações contínua, invisível e ininterrupta sobre os movimentos mais ínfimos, as rotinas diárias, as agendas ocultas e os padrões de comportamento da cúpula de liderança iraniana. Em vez de optarem por uma estratégia de assassinatos seletivos e isolados, perseguindo os oficiais um a um em diferentes locais, uma abordagem que produziria um impacto estratégico muito menor, ao mesmo tempo que maximizaria os riscos operacionais a cada investida, Israel e os Estados Unidos demonstraram uma paciência estratégica de aço. Aguardaram friamente pelo momento perfeito, o alinhamento cósmico fatal, a fração de tempo exata em que todo o gabinete governamental e as mais altas patentes militares se reuniriam num único espaço confinado. Monitorizar uma figura de importância tão colossal e elusiva como Ali Khamenei, especialmente no meio do caos urbano e da complexidade de uma metrópole densamente povoada como Teherão, é uma tarefa que não pode, de forma alguma, depender de um único método ou fonte. Exigiu uma simbiose perfeita, uma fusão magistral de vários ramos da espionagem e inteligência. Esta teia complexa incluiu informadores humanos infiltrados profundamente nas entranhas do próprio governo, tecnologias cibernéticas de ponta, capazes de interceptar, decifrar e monitorizar redes de comunicações eletrônicas altamente encriptadas, e uma análise forense detalhada dos padrões comportamentais das pessoas na órbita imediata do alvo. Há uma forte e quase inegável suspeita de que cúmplices no interior do próprio sistema iraniano, especificamente membros das unidades de elite encarregues da proteção pessoal, segurança logística e suporte direto aos altos funcionários do Estado, forneceram os primeiros indícios cruciais, os murmúrios iniciais de que uma reunião de importância transcendental estava iminente. Em perfeita sincronia com esta inteligência humana, a espionagem contínua através de satélites militares de alta resolução no espaço, a interseção implacável de sinais de rádio e comunicações
e a observação atenta de anomalias e atividades atípicas, tais como o aumento súbito e inexplicável das medidas de segurança física nas ruas, alterações de última hora nas rotas das caravanas automóveis ou movimento incomum e coordenado de unidades de comunicação militar móveis, convergiram para formar um mosaico claro, inegável e completo de que o alvo principal se encontrava exatamente no local designado, pronto para o abate. Talvez o aspecto mais chocante, humilhante e audacioso de todo este ataque tenha sido o facto de ter ocorrido em plena luz do dia, sob o sol brilhante, no epicentro absoluto da capital. Este detalhe aparentemente trivial carrega um peso enorme. Demonstra de forma inequívoca que o objetivo subjacente não era apenas uma simples, embora espetacular, manobra tática para eliminar os líderes inimigos. Tratava-se fundamentalmente de uma mensagem política e psicológica de proporções sísmicas, concebida para quebrar o espírito do adversário. Esfregou na cara do regime e do mundo que não existe nenhum santuário seguro, nenhum cofre impenetrável, não há hora do dia que ofereça proteção, e nenhum sistema de defesa antiaérea, por mais sofisticado que seja, pode atuar como escudo quando os aliados tomam a decisão inabalável de atacar. Para mitigar os riscos extremos para os pilotos encarregues desta missão quase suicida, foram empregues munições inteligentes, com um grau de precisão assombroso, disparadas a longas distâncias, e de forma a garantir a supremacia total nos céus, este ataque devastador foi meticulosamente coordenado com manobras de engano eletrônico e guerra cibernética que paralisaram, cegaram e neutralizaram por completo os radares e os sistemas de defesa antiaérea do Irão, deixando a nação temporariamente cega, surda e totalmente incapaz de coordenar uma resposta ou de defender o seu próprio espaço aéreo no momento da sua maior provação. Assim que a poeira começou a assentar sobre os escombros fumegantes no coração de Teherão e a notícia cataclísmica do falecimento do líder supremo e de outras altas patentes se espalhou como um incêndio incontrolável, o governo iraniano, mergulhado num estado de choque absoluto, declarou de imediato um período de luto nacional profundo e generalizado. No meio do caos ensurdecedor provocado pela perda súbita e violenta da sua liderança central, que criou instantaneamente um vazio de poder de proporções sísmicas, um conselho de transição interino foi formado à pressa para assumir as rédeas da nação. A urgência era palpável. O Estado precisava de ativar um sistema de emergência sem precedentes para manter a ordem interna e evitar o colapso total das instituições. Foi neste cenário de desespero e fúria que o presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, avançou para o centro do palco político. Com o rosto marcado pela gravidade do momento, ele fez um juramento solene e feroz perante a sua nação e o mundo. Haveria uma retaliação severa, implacável e devastadora pela morte do seu guia espiritual e político. Esta promessa de vingança sangrenta, proferida com uma intensidade cortante, elevou rapidamente a tensão global para níveis insuportáveis, despertando o pavor generalizado de que este contra-ataque pudesse ser o gatilho definitivo para um ciclo interminável de violência que acabaria por engolir toda a região num inferno de chamas. No intrincado e delicado tabuleiro da diplomacia internacional, as reações eclodiram de todos os cantos do globo à velocidade da luz, refletindo o peso existencial e a gravidade extrema do que acabara de transparecer. O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, não perdeu um segundo e enviou imediatamente uma mensagem oficial de profundas condolências, condenando de forma veemente e categórica o assassinato seletivo da liderança iraniana. A entrada da Rússia nesta complexa equação, mesmo que inicialmente apenas através de declarações públicas de simpatia e solidariedade diplomática, adicionou instantaneamente uma nova e sombria camada de complexidade ao conflito. Este gesto sublinhou a existência de alianças estratégicas ocultas e pactos de conveniência que poderiam ser ativados a qualquer instante. A sucessão rápida e vertiginosa destes eventos demonstrou inequivocamente que a crise no Médio Oriente havia ultrapassado o ponto de não retorno, entrando numa fase inteiramente nova, caótica e infinitamente mais perigosa. O envolvimento direto, profundo e cinético das potências ocidentais
multiplicou exponencialmente a probabilidade de que este embate não ficasse confinado às fronteiras dos países vizinhos. Em vez disso, o espectro de um conflito global total assombrava agora a humanidade, ameaçando desestabilizar os mercados financeiros, paralisar as rotas comerciais e colocar em risco a segurança física das populações em todos os continentes, estendendo seus tentáculos venenosos até a Ásia e, muito especificamente, a nossa própria região do Sudeste Asiático. O início deste confronto titânico serviu como um aviso apocalíptico. Qualquer faísca acesa num lado do mundo pode rapidamente transformar-se num incêndio que devorará as nossas próprias costas se não for extinto com a máxima urgência. A operação militar incrivelmente bem-sucedida, porém escandalosamente audaciosa, conduzida pelos Estados Unidos e por Israel, não ficaria sem uma resposta à altura. Num movimento tático que a comunidade internacional já antecipava, com um misto de resignação e terror absoluto, o Irão lançou a sua prometida tempestade de fogo retaliatória, uma gigantesca campanha militar oficialmente batizada como Quarta Promessa Verdadeira. Esta vasta ofensiva não tinha apenas o objetivo visceral de cobrar um preço em sangue. O seu propósito estratégico era provar, sem sombra de dúvida, que a formidável capacidade militar, logística e de comando da nação permanecia intacta, robusta e letal, apesar da decapitação da sua mais alta hierarquia. Sob a égide desta operação maciça, uma verdadeira chuva de drones kamikaze, mísseis balísticos e de cruzeiro choveu implacavelmente sobre várias bases militares estratégicas dos Estados Unidos, espalhadas por toda a vastidão do Médio Oriente. Simultaneamente, ataques coordenados de extrema gravidade atingiram as principais zonas urbanas de Israel, forçando milhões de cidadãos a procurar abrigo antiaéreo em cenas de pânico absoluto. A escala monumental desta retaliação provocou ondas de choque de puro pavor, especialmente porque a magnitude da destruição não respeitou fronteiras, espalhando-se rapidamente e afetando diretamente as nações vizinhas da rica região do Golfo, arrastando para o vórtice da guerra países como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Iraque e até mesmo o pacífico Sultanato de Omã. A contaminação desta violência caótica expôs a fragilidade excruciante da arquitetura de segurança regional, evidenciando que qualquer choque frontal entre os atores principais deixaria cicatrizes profundas e permanentes nas nações inocentes e neutras, esmagadas no meio deste fogo cruzado. Enquanto o eco ensurdecedor das explosões dilacerava a terra firme, uma batalha muito mais silenciosa, porém dotada de um potencial de destruição econômica infinitamente superior, começava a desenrolar-se na vastidão escura dos oceanos. Num ataque frontal, destemido e asfixiante ao sistema circulatório do comércio global, as mais altas instâncias de poder em Teherã anunciaram com uma frieza calculista que nem um único navio comercial ou militar com afiliação aos Estados Unidos teria permissão para atravessar as águas críticas da região. Esta ameaça terrível rapidamente se metamorfoseou em ações reais e tangíveis. O fluxo constante e vital de navios mercantes gigantescos e superpetroleiros que atravessavam diariamente o Estreito de Hormuz sofreu uma queda abrupta e aterradora de aproximadamente 70% logo a seguir aos ataques de decapitação. Este estreito minúsculo e congestionado, uma passagem de água que mede uns meros 33 quilômetros na sua secção mais apertada, atua como a artéria jugular do fornecimento de energia mundial. A paralisia repentina do tráfego marítimo neste corredor sufocante desencadeou instantaneamente uma onda de pânico cego nos mercados internacionais, erguendo o espectro real e iminente de um colapso total no fornecimento global de petróleo bruto e gás natural. Para demonstrar de forma inequívoca a sua vontade férrea e a sua prontidão operacional para usar força letal no domínio marítimo, a Guarda Revolucionária do Irão executou um ataque de precisão, utilizando um veículo aéreo não tripulado, um drone de ataque, contra um navio petroleiro. A embarcação-alvo, identificada pelos registros navais como Skyline, navegava pacificamente sob a bandeira de conveniência da República de Palau, quando foi violentamente atingida, enquanto transitava a cerca de 5 milhas náuticas
a norte do porto de Casab, perigosamente perto da estratégica península de Muzandã, nas águas territoriais do Sultanato de Omã. O incidente explosivo, rapidamente confirmado pelo Centro de Segurança Marítima de Omã em comunicados de emergência, resultou em ferimentos graves para pelo menos 4 dos membros da tripulação que se encontravam a bordo. O navio transportava 20 indivíduos. Uma tripulação multinacional composta por 15 cidadãos da Índia e 5 cidadãos iranianos. Este ataque calculista marcou uma escalada gravíssima e sem precedentes no conflito naval, carregando um simbolismo sombrio, sobretudo porque Omã, uma nação que durante décadas cultivou meticulosamente uma imagem de mediador diplomático estrito e neutro entre as fações em Teherã e as potências ocidentais, parecia agora ser arrastado contra sua vontade para o fervilhar caldeirão desta guerra marítima em expansão. Na esteira deste ataque chocante ao petroleiro Skyline, os porta-vozes militares iranianos escalaram a retórica, declarando de forma não oficial, mas profundamente ameaçadora, que o Estreito de Hormuz estava efetivamente fechado a qualquer trânsito marítimo considerado hostil. Um membro proeminente do Conselho Consultivo do falecido líder supremo apareceu na televisão estatal em horário nobre, proferindo um aviso arrepiante de que nenhuma embarcação naval sob o comando do Pentágono teria permissão para cruzar em direção às águas sensíveis do Golfo Pérsico. Para dar dentes a este ultimato, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica começou a emitir avisos severos e contínuos através de frequências de rádio marítimo, interceptando todos os navios que se atreviam a aproximar-se do estreito, ordenando-lhes que desviassem o curso de imediato ou enfrentassem a aniquilação absoluta nas águas perigosas do Médio Oriente. Confrontadas com uma ameaça inaceitável e existencial à segurança física das suas tripulações e à integridade de cargas avaliadas em bilhões de dólares, as maiores e mais poderosas companhias de navegação do mundo viram-se obrigadas a tomar decisões drásticas e financeiramente ruinosas em questão de horas. A gigante marítima alemã Hapag-Lloyd, um dos titãs da logística global, confirmou oficialmente a suspensão total e por tempo indeterminado de todas as operações e rotas que passassem por aquela via fluvial, agora letal. Num efeito de contágio rápido, a CMA-CGM, a empresa francesa que detém a posição de terceira maior transportadora de contentores a nível mundial, emitiu uma diretiva de emergência suprema a toda a sua vasta frota. Todos os navios sob a sua gestão deveriam interromper imediatamente as suas viagens em direção ao Canal do Suez e procurar ancoradouros seguros o mais depressa possível para evitar o perigo iminente. Estas medidas extraordinárias, ditadas pelo pânico e pela prudência de guerra, não ilustram apenas o medo paralisante que tomou conta das salas de reuniões corporativas. Elas pintam o retrato aterrador de uma paralisia logística profunda, cortando a espinha dorsal de um comércio global já de si frágil e perigosamente dependente da livre navegação dos mares abertos. O efeito dominó desastroso provocado por estes eventos catastróficos nas rotas marítimas foi sentido de forma rápida, brutal e impiedosa no fragilizado mercado global de petróleo, num espaço de tempo assustadoramente curto, marcado por horas de pânico frenético nas bolsas de valores. O preço do barril de petróleo Brent disparou de forma abrupta e violenta, registrando um aumento instantâneo de 10% e atingindo a marca alarmante de aproximadamente $80 americanos por barril. Especialistas em macroeconomia e analistas seniores de energia emitiram avisos severos, em tom de urgência máxima, salientando que, se este estrangulamento naval persistir, ou, num cenário ainda mais dantesco, se as hostilidades no oceano se intensificarem numa guerra naval aberta, é uma certeza quase absoluta que as cotações do crude ultrapassem a barreira psicológica dos $100 por barril nas semanas que se avizinham. Um cenário macroeconômico desta gravidade desferiria um golpe letal e paralisante na economia mundial, catapultando o custo de vida, inflacionando o preço dos bens de primeira necessidade e dos serviços em todos os cantos do planeta e atirando para a miséria absoluta as nações em vias de desenvolvimento que dependem de forma crônica e vital
da importação de energia para a sua sobrevivência diária. É absolutamente imperativo e vital que a comunidade internacional compreenda, na sua plenitude, que o Estreito de Hormuz não é apenas uma mera passagem de água num mapa remoto. Trata-se do verdadeiro sistema circulatório do planeta, processando e escoando diariamente cerca de 30% de todo o fornecimento global de crude e de produtos petrolíferos refinados comercializados internacionalmente. O volume colossal de hidrocarbonetos que atravessa este canal engloba as exportações maciças das maiores potências produtoras do globo, nomeadamente a Arábia Saudita, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Para além do ouro negro, os vitais carregamentos de gás natural liquefeito, com particular destaque para os vastos fornecimentos provenientes do Catar, dependem umbilicalmente da segurança e da navegabilidade desimpedida desta rota. Qualquer interrupção, por mais breve que seja, equivale a um garrote aplicado diretamente na veia jugular do comércio global de energia. Esta vulnerabilidade extrema serve como uma ilustração assustadora de como um conflito militar regional e uma disputa geopolítica localizada podem transmutar-se à velocidade da luz numa crise econômica à escala planetária, da qual nenhuma nação, por mais rica ou isolada que seja, conseguirá escapar ilesa. A metodologia astuta e maquiavélica adotada pela nação iraniana para exercer controle sobre este estreito vital é uma demonstração de mestre de uma guerra assimétrica. Em vez de optarem por um confronto militar tradicional, direto e suicida contra o poderio naval esmagador do Ocidente, o Irã utiliza a própria geografia como a sua principal arma de terror militar e de intimidação psicológica. A ameaça constante, a incerteza paralisante e o uso esporádico de força calculada servem para paralisar os gigantescos navios mercantes sem necessitar de uma declaração formal de guerra marítima total. Este estrangulamento do fluxo energético não é apenas um ataque logístico contra as forças inimigas, é fundamentalmente uma tática de chantagem global concebida para forçar o mundo inteiro a sentir o peso esmagador da sua influência e a implorar por estabilidade. O encerramento gradual e ameaçador da artéria comercial mais importante do mundo constitui um torniquete que continuará a apertar a economia global, deixando todas as nações num estado de vigília ansiosa, reféns dos próximos desenvolvimentos. No entanto, o impacto devastador e as ondas de choque desta crise não se encontram confinados às nações diretamente envolvidas no derramamento de sangue. O fardo mais pesado, paradoxalmente, ameaça desabar sobre os ombros de uma superpotência distante, a República Popular da China. Sendo o maior consumidor e importador mundial do petróleo bruto extraído no Irão e transportado através dos oceanos, a China é um mercado primordial que sofrerá o golpe mais severo com qualquer perturbação no fluxo comercial do Estreito de Hormuz. Um bloqueio prolongado desta artéria marítima exacerbará de forma dramática a escassez de fornecimento de energia necessária para alimentar o colossal parque industrial e as fábricas intermináveis da China, as próprias engrenagens que mantêm em funcionamento a sua vasta e faminta economia. Embora o governo em Teherão tenha ameaçado repetidamente fechar este estreito estratégico ao longo das décadas, desde a eclosão da Revolução Islâmica em 1979, nunca ousaram executar um encerramento total, absoluto e incondicional. A razão profunda por detrás desta hesitação histórica é o facto inegável de que tal medida extrema é uma perigosa espada de dois gumes. O próprio Estado iraniano exporta cerca de 1,65 milhões de barris de crude e gás diariamente, e a fatia de leão dessa riqueza está inequivocamente destinada ao lucrativo mercado chinês. Consequentemente, um período prolongado de bloqueio naval infligiria danos catastróficos aos próprios interesses vitais e às receitas nacionais do Irão, correndo o risco suicida de colapsar a sua própria economia de guerra. Mais ainda, tal ação drástica acarreta o perigo monumental de atrair sobre si a fúria diplomática e a condenação esmagadora do governo em Pequim, um aliado absolutamente indispensável, que Teherão simplesmente não se pode dar ao luxo de alienar, hostilizar
ou desiludir num momento de isolamento global. Para além da perspectiva puramente econômica e comercial, os analistas e estrategas militares ocidentais emitiram avisos sombrios de que um encerramento em larga escala e prolongado do Estreito de Hormuz instigaria, com absoluta certeza, uma resposta militar titânica, devastadora e punitiva por parte das forças navais dos Estados Unidos da América e da sua vasta coligação de aliados. A liberdade de navegação e a manutenção de rotas comerciais globais abertas constituem os pilares sacrossantos da política externa e da doutrina de segurança nacional norte-americana. Washington jamais permitirá, sob qualquer pretexto, que uma nação soberana mantenha a economia global como refém através do estrangulamento de vias navegáveis críticas. Qualquer bloqueio persistente acarreta o risco existencial de que os portos vitais, as refinarias de petróleo, as bases navais e outras infraestruturas essenciais do Irão, ao longo da sua costa, se transformem em alvos de uma campanha de bombardeamentos e de uma retaliação ocidental sem precedentes. Em suma, armar o Estreito de Hormuz é uma aposta apocalíptica que poderá resultar na aniquilação completa da capacidade física do Irão de participar no comércio global, enquanto a atenção obsessiva, o pavor palpável e os imensos recursos do mundo inteiro se encontram fixados nas chamas que consomem o Médio Oriente. Uma mudança tática silenciosa, mas profunda e potencialmente desastrosa, desenrola-se noutra frente de batalha do globo, mais concretamente na Europa de Leste. O longo, sangrento e extenuante conflito de atrito entre a Federação Russa e a Ucrânia está agora a sofrer o impacto colateral e perigoso desta súbita e violenta realocação do foco geopolítico global. De acordo com as análises meticulosas de estrategas militares de topo, a eclosão de um conflito total no Médio Oriente tem o condão de provocar a perda imediata de uma vasta e inestimável quantidade de inteligência baseada no espaço. Trata-se de dados vitais de satélite, dos quais a Ucrânia depende desesperadamente, fornecidos de forma contínua pelos seus aliados europeus e americanos para a sua própria sobrevivência. Oficiais de alta patente e especialistas conceituados, incluindo figuras de proa da inteligência militar da Rússia, como o general Vladimir Popov, explicaram que, quando um conflito de intensidade máxima passa a centrar-se no Irão, e em todo o barril de pólvora do Médio Oriente, a estratégia global, os meios militares ativos e a colossal capacidade de processamento de inteligência das nações ocidentais desviam-se automática e instintivamente para longe das estepes da Ucrânia. Esta mudança tectônica é mais brutal e evidente no domínio do reconhecimento espacial e da vigilância orbital. As forças armadas ucranianas estão cronicamente dependentes do fluxo ininterrupto de dados transmitidos pelos satélites da Organização do Tratado do Atlântico Norte e de outras superpotências aliadas para monitorizar os movimentos furtivos do inimigo, identificar o posicionamento exato de tropas e planear as suas próprias operações. O mecanismo da espionagem orbital é implacável. Os satélites não alteram magicamente as suas órbitas, passando sucessivamente sobre o Irão, depois a Síria e, por fim, a Ucrânia. O estrangulamento fatal para Kiev não reside na ausência de recolha de imagens pela Agência Espacial Europeia ou pela NASA, mas sim na limitação severa da capacidade humana e computacional ocidental para analisar e compreender os bilhões de dados vitais recolhidos diariamente. As autoridades de inteligência ocidentais são forçadas a priorizar de forma fria a região mais crítica, volátil e de maior risco. E nesse exato momento, esse epicentro é, inegavelmente, o Irão. Consequentemente, as necessidades operacionais da Ucrânia são relegadas para um segundo ou terceiro plano de prioridade letal. As agências ocidentais concentrarão os seus recursos na identificação de potenciais locais de lançamento de retaliação iraniana contra bases americanas. Isto garantirá um atraso catastrófico no envio de informações cruciais para os comandantes em Kiev. Num teatro de guerra moderno, onde a velocidade da consciência situacional equivale a vidas e território, qualquer interrupção na entrega de dados constitui um desastre tático absoluto. Esta transferência drástica de atenção estratégica e de recursos
confere um favor monumental e uma vantagem militar incalculável à Rússia. Enquanto o poderio de Washington está absorvido na contenção do inferno entre Israel e o Irão, a máquina de guerra russa encontra uma janela de oportunidade única e desimpedida para avançar com os seus objetivos com muito menos escrutínio, pressão e contramedidas imediatas por parte de uma comunidade internacional exausta e distraída. Apesar deste foco cada vez mais reduzido, os aliados da Ucrânia, em particular a Alemanha, a França e o Reino Unido, manterão o fluxo prometido de armamento físico, honrando os pactos previamente assinados. No entanto, o vigor e a urgência desta implementação estarão irremediavelmente diluídos em comparação com os esforços hercúleos do passado. Observadores astutos da geopolítica alertam que estas nações europeias irão amplificar a sua retórica feroz e os seus discursos políticos inflamados através de campanhas massivas de relações públicas. O ruído ensurdecedor nos meios de comunicação será utilizado cinicamente como uma cortina de fumo projetada para transparecer uma imagem de apoio inabalável, enquanto nos bastidores tentam encobrir a realidade amarga. A sua atenção, a sua largura de banda e as suas prioridades evaporaram-se da Europa de Leste devido ao perigo existencial e iminente no Médio Oriente. Esta série implacável de eventos sucessivos e entrelaçados expõe de forma crua e brutal a realidade gélida de como a nova ordem mundial se está a reconfigurar à medida que o Médio Oriente se metamorfoseia no vórtice absoluto da crise global, consumindo insaciavelmente os tesouros financeiros, o arsenal militar e a atenção das potências hegemônicas. Outras frentes de batalha existenciais enfrentam o perigo premente de serem marginalizadas e atiradas para o esquecimento. A Ucrânia encara agora a perspectiva sombria de ser empurrada para o abismo tático, vítima da escassez implacável de recursos limitados e, acima de tudo, do tempo de análise de inteligência dos seus parceiros ocidentais. A verdadeira vulnerabilidade das suas forças não se manifestará apenas nos fluxos minguantes de artilharia, mas na cegueira induzida pela perda da visão onisciente dos céus. Na guerra de precisão do século XXI, o domínio incontestado do espaço orbital e a informação em tempo real são as verdadeiras armas que ditam a vitória ou a aniquilação total. A perda destes trunfos constitui um golpe estratégico nefasto, sinalizando o início de um capítulo sombrio e terrível na sua luta, no exato momento em que os olhos do mundo se desviam, hipnotizados, para a conflagração apocalíptica do Médio Oriente.